Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para trazer uma reflexão da Palavra de Deus ao seu coração e nós cremos verdadeiramente na eficácia desta palavra para nos transformar dia após dia. E eu quero convidar você para juntos refletirmos em uma passagem bíblica encontrada na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O escritor aos Hebreus, em especial no capítulo 11, vem nos falar a respeito da fé. E o autor, ele inicia dizendo que a fé é um firme fundamento, ou seja, ela vem primeiro. Em uma edificação, o princípio é o fundamento, e a fé é comparada justamente a este fundamento, e é um fundamento firme, segundo a palavra de Deus que nós lemos aqui, segundo o versículo, e é um firme fundamento das coisas que se esperam. Todos nós esperamos algo, nós temos esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E nós esperamos, nós temos esperança, e a fé, ela é o firme fundamento destas coisas, daquilo que nós esperamos, e a prova daquelas que não se veem. É claro que para provar algo é bem interessante quando se temos uma testemunha ocular, alguém que presenciou, alguém que viu. Mas aqui o autor, ele vem nos dizer que a fé, ela é uma prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu não preciso ver para crer, eu não preciso ver para ter fé. E isso é o que faz toda a diferença. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, o escritor, ele nos narra uma história muito interessante em que Jesus e os seus discípulos encontravam-se no meio do mar e levantou-se uma grande tempestade. E o autor é bem criterioso em dizer que os discípulos, eles se apavoraram, eles ficaram com medo, eles temeram e então foram acordar o mestre porque estavam perecendo. E o interessante deste texto, dessa narrativa, é que quando Jesus é despertado por eles, Jesus faz uma indagação, ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Observe que Jesus não lança em rosto dos discípulos a respeito do tamanho da tempestade. O autor, ele vai dizer que foi uma grande tempestade, mas Jesus não estava fazendo-os refletir a respeito do tamanho dessa tempestade, o quanto o mar estava enfurecido ou não. Jesus os questiona a respeito da sua fé. Jesus, ele vai no ponto certo, no ponto principal, ele pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que se nós tivermos uma fé grande, nós poderemos transpor o impossível. Nós poderemos chegar ao final da tempestade. Nós poderemos alcançar a vitória, desde que nós exercitemos essa fé. Os discípulos encontravam-se em um momento de angústia, de dificuldade, de temor e esqueceram-se da fé. Jesus, ele não diz que eles não tinham fé, mas ele os chama de homens de pequena fé. E a nossa fé, ela precisa ser trabalhada a cada dia, para que venha crescer, para que tenhamos, dia após dia, uma fé maior, mais inabalável. E assim, não importará a tempestade que nós estivermos passando, não importará o momento, não importará a dimensão. Importará que nós teremos fé para romper, para conquistar, para vencer em o nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que aqueles homens e mulheres, eles fizeram coisas que aos olhos humanos eram impossíveis, porque exercitaram a fé, porque usaram a sua fé e assim puderam romper, puderam atravessar as barreiras, puderam conquistar coisas que talvez para muitos eram impossíveis, mas através da fé eles conseguiram. Que venhamos praticar dia após dia esta palavra, exercitando a nossa fé e crendo que Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus e até a próxima oportunidade.
se Deus assim nos permitir.